e hoje nós temos um jovem muito querido por toda a ordem secular. Zé Maia, você já consegue trazer esse jovem amigo e irmão que está bem longe hoje para a nossa tela? Deixa eu ver se eu já encontro com ele aí. Olá. Meu caro Arthur, a paz. A paz. Diga para mim, nesse lugar que muita gente ainda não sabe onde você está, quantos graus fazem essa noite? Eita, estamos no outono, mais pertinho do inverno. Então, agora está fazendo, deixa eu ver aqui. Agora está quente, está 7 graus. Então, bafo! Está quentíssimo! Massa de 7 graus. Eu vou deixar para o Arthur dizer exatamente onde ele se encontra nessa noite. Para muita gente vai ser uma surpresa, mas para todos nós é uma grande alegria, viu, Arthur? Eu vou fazer uma sucinta, uma breve exposição aqui da sua história, do seu currículo, porque isso alegra o nosso coração também, saber a história de cada um e quanto cada um cresceu na fé, mas também cresceu no estudo e chegou aonde chegou hoje e pode partilhar conosco um pouco da sua história. Então, nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos conosco Arthur Viana do Nascimento Neto, graduado em Letras com habilitação em Português e Francês pela Universidade Federal do Ceará. Desde 2014 está vinculado ao Núcleo de Línguas Estrangeiras da Universidade Estadual do Ceará, atuando como professor de Língua e Cultura Francesa do nível básico ao avançado. Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica na área de Disciplina Linguística, sob coordenação da professora doutora Hebe Macedo de Carvalho. Arthur ministrou aulas como professor bolsista nas casas de cultura portuguesa e francesa, cursos de extensão da Universidade Federal do Ceará. Trabalhou como revisor textual na gráfica da Escola Ari de Sá Cavalcante, atuando como corretor de materiais didáticos e é membro da Academia Brasileira de Agiologia. Muita gente pode imaginar que com esse currículo o Arthur está falando lá da França, lá de Lisieux, talvez, mas ele vai dizer de onde ele está falando daqui a pouco. Eu já digo para ele, perdão, monsieur, je ne parle pas français. Vai cá. Nessa noite, esse cara de quem eu aprendi a gostar, que eu já vi cantando francês, tive o primeiro contato com ele no Fórum Santa Terezinha, participará conosco com o tema O Espírito Santo em São João da Cruz. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma anseia por vós, ó meu Deus. Meu caro irmão, alegria estar com você ainda que tão longe. Conte para nós onde você está, o que você está fazendo aí. Zé Maia, me tira da tela, deixa só o Arthur. Nós somos todo coração e ouvido para você, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Bom, como o nosso irmão já tão gentilmente me apresentou, sou Arthur, sou carmelita secular, integrante e membro da comunidade Flor do Carmelo de Santa Terezinha, em Fortaleza, no Ceará. Só que desde o último dezembro do ano passado, estou fazendo o curso de Master em Mística e Espiritualidade, Mística e Ciências Humanas, no CITES, em Ávila, na Universidade da Mística. Então, aqui, pertinho, no colo de Teresa, é que vou, portanto, falar de nosso Santo Pai, João da Cruz, cuja solenidade celebramos amanhã, mas hoje já, primeiras vésperas, já saboreamos o gozo de celebrar essa grande festa para nós, carmelitas, mas também para toda a igreja, né? Enquanto o Santo Padre é apresentado para todos os fiéis católicos como doutor, né? Então, seus escritos, sua doutrina tem uma autoridade reconhecida pela igreja e para a igreja de todos os tempos. Então, juntamente com São João da Cruz, que a gente quer, portanto, refletir um pouco hoje sobre o Espírito Santo, né? Então, a gente vai acompanhando esses 2 últimos dias do Tríduo,
de modo mais específico, trabalhando um pouco o esquema e a teologia que Santo Padre nos apresenta, nos oferece no livro Chama Viva. Ontem, o Frei falou para nós sobre a Santíssima Trindade, né, com grande maestria e com grande competência, né, nos deu aí um panorama geral sobre esse dogma de fé, que é a base, o alicerce da fé católica. E hoje a gente vai fazer um recorte, né? Dos 3, vamos tirar um, né? Então vamos refletir um pouco mais hoje sobre o Espírito Santo, né? Das 3 pessoas divinas, o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo foi o escolhido? Né? Por que não Cristo? Por que não Pai? Ouso dizer que, assim como Santa Teresa pode ser considerada, pode ser chamada apóstola da humanidade de Cristo, dada a sua grande defesa, amor e experiência com a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está muito bem expresso e está muito transparente nas suas obras, julgo que nós podemos associar São João da Cruz como o apóstolo do Espírito Santo. Aquele que, no seu tempo, anuncia a necessidade de uma experiência e de uma amizade com essa pessoa divina, que é Deus, né? O Espírito Santo. E isso tem sido cada vez mais necessário, cada vez mais urgente, que nós, enquanto católicos, pessoas espirituais, tenhamos essa clareza, né, de que o Espírito Santo não é um apêndice de Deus, né, um agregado na Santíssima Trindade. Ele é Deus e é Deus pessoa, né, com quem nós precisamos ter uma relação. E, bom, não sei se já pode, então, colocar os slides. Eu preparei os slides, até mesmo para ficar algo mais visual, dinâmico, e também para eu mesmo me orientar, né? Assim eu vou me orientando naquilo que eu preciso falar, porque eu costumo devagar muito nas conversas, pego, vou e vou embora. Aí nos slides, mais ou menos, eu fico orientado. Bom, o tema é o Espírito Santo em São João da Cruz. Foi um dos trabalhos, inclusive, que eu fiz aqui no CITES. Escolhi assim, o tema Espírito Santo e percorri a obra toda de Santo Padre naquilo que ele fazia referência ao Espírito Santo. Então, vai ser mesmo uma curta e simples partilha, obviamente, porque não dá para falar tanta coisa em uma hora, ainda mais um tema tão importante como esse, na obra toda do santo. Então, a gente vai, como que dar pinceladas desse tema. Lema. O lema que foi proposto é o versículo 2 do Salmo 41, ou Salmo 42. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então, desse versículo, nós temos aí pelo menos 3 elementos muito sanjoanistas. A corça, né, o cervo, o veado, que inclusive já aparece na primeira canção do Cântico Espiritual, onde é que te esconder chamado, me deixaste com gemido, saí tras ti clamando e já era azedo. Então, como a corça fugiste e saí atrás de ti clamando. Águas vivas, né, que é uma das imagens atribuídas ao Espírito Santo, e suspira. Suspira, então suspirar, aspirar, né, faz referência ao ar, ao vento, que também é uma imagem do Espírito Santo e também uma imagem muito sanjonista, como nós vamos ver hoje. Então, daqui a gente já passa para o slide seguinte. E eu queria, como que orientar mais ou menos como será a nossa reflexão. Eu como que preparei a minha fala
usando os elementos da natureza. Então, como que uma estrutura que está por debaixo daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou expor, né? Como que um esqueleto é essa. Então, vão aparecer essas imagens chaves, porque de uma forma ou de outra elas querem dar algum matiz, alguma nuance daquilo que eu vou falar a respeito da obra, das operações do Espírito Santo. Então, como sabemos, os 4 elementos são terra, água, fogo e ar. Então, vamos falar de cada um deles. A nossa fala vai girar em torno desses 4 elementos. Quanto à terra, atribuo aqui o próprio homem, a dimensão humana. Porque falar de Deus, falar do Espírito Santo, é necessariamente falar do homem. Da mesma forma que falar do homem, da sua natureza, da sua essência, é falar necessariamente de Deus. Ambos se reclamam, ambos se pedem, ambos se solicitam sempre. Então, embora o tema seja o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo não preso nessa vida intratrinitária, mas o Espírito Santo atuante. Atuante onde? Na vida do homem. Então, o homem, como essa terra, esse homem barro, formado e reformado pelas mãos de Deus. Então, é nesse barro do homem, nessa terra, nessa imagem que reflete a nossa natureza enquanto criatura, que o Espírito Santo de Deus vai agir. E o Espírito Santo de Deus, ele vai agir através de 3 imagens, de 3 figuras, que a gente pode apresentar pelos 3 outros elementos: a água, o fogo e o ar. Quando é que o Espírito Santo age como água? Ou como é que ele pode ser representado como água? E no primeiro momento, quando nós o contemplamos como pessoa divina, como aquele que procede do Pai e do Filho, e isso está muito claro em um dos poemas de São João da Cruz. Em um segundo momento, quando ele brota do coração do homem. Mas brota do coração do homem porque foi dado ao homem como dom. No nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E o batismo não é por acaso que a matéria desse sacramento é água. Como símbolo da renovação, do renascimento, da morte e da ressurreição, numa linguagem mais paulina. Mas também é símbolo do Espírito Santo. Se não nasceres da água e do Espírito, não poderás entrar no reino dos céus. São palavras de Jesus a Nicodemos. Então, geralmente, a imagem da água está sempre associada ao Espírito Santo. Fogo também é uma imagem, assim, já muito atribuída ao Espírito Santo. Ele é aquele que esquenta, que aquece, as línguas de fogo de Pentecostes. É a cor vermelha da liturgia quando se celebra a memória do Espírito Santo. Então, o fogo, como imagem realmente que representa muito bem essa atuação do Espírito Santo, aquele que vem para purificar, para incender, para curar, para cauterizar, usando uma linguagem também de São João da Cruz, aquele que vem libertar. E o ar, em último momento, como também imagem do Espírito Santo, do Espírito santificador. O Espírito cuja ação, cuja operação agora já é de unir, não mais purificar, pois já não és esquiva,
Um dos versos da chama viva, pois já não és esquiva, ou seja, essa chama de amor, que é o Espírito Santo, já não fere, já não é purificadora, senão unitiva. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o Espírito Santo, como o ruá, o sopro, o hálito da vida, aquele que nos faz realmente adentrar e perscrutar a vida íntima de Deus. Passemos. Próximo. Próximo slide. Ótimo. Próximo. Isso. Alguns textos introdutórios para que a gente possa realmente nos situar. Trouxe 3. Primeiro de Karl Rahner, não sei se vocês conhecem, é um teólogo, inclusive, contemporâneo, que, bom, independente das opiniões que se tenham sobre ele, a favor ou contra, isso já não é o caso, mas trago essa citação que achei muito pertinente e muito interessante. Um pouco exagerada, mas muito considerável. Ele diz assim, veja o que ele diz: os cristãos, apesar de fazerem profissão de fé ortodoxa na Trindade, na realização religiosa e na sua existência, são quase monoteístas, entre aspas. Depois vou explicar. Podemos, portanto, averiguar a conjectura de que se tivéssemos que eliminar, isso já é uma hipótese, se tivéssemos que eliminar algum dia a doutrina da Santíssima Trindade por ter descoberto que era falsa, a maior parte da literatura religiosa permaneceria inalterada. Ou seja, é uma declaração forte. O que é que ele está dizendo, em outras palavras? Que nós professamos a fé em Deus Trino, ou seja, um só Deus, e esse único Deus são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na realidade prática, na nossa vida prática da religião, na nossa vida espiritual do dia a dia, a gente como que apaga o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, a nossa relação, a nossa amizade e muitas vezes a nossa oração se concentra apenas e tão somente em Jesus Cristo. É por isso que ele diz que parece que somos monoteístas, entre aspas, né? Porque a gente esquece do Pai e do Espírito Santo. E esse esquecimento do Pai e do Espírito Santo pode não ser interessante. Pode não ser bom para a nossa vida espiritual. Claro, obviamente que eu não estou dizendo que o Pai e o Espírito Santo vão ficar com ciúmezinho porque a gente só reza para Jesus. Não. Mas se nós professamos uma trindade, nós precisamos viver nessa dinâmica trinitária. Precisamos ter uma relação não só fraterna com uma das pessoas divinas, Jesus, mas uma relação profunda de filhos. Filhos de um pai, não só porque sabemos que Deus é pai, não só porque sabemos que na Trindade uma das pessoas é pai, senão porque eu vivo essa experiência filial com um pai, que é Deus. Que eu vivo uma experiência fraterna com um filho, que é Deus. E que eu vivo uma experiência esponsal com uma pessoa, com o Espírito Santo, que é Deus. Então, precisamos
resgatar e inserir realmente na nossa vida, não só um conceito teológico, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas uma vida, um dinamismo vital de relação trinitária com esse Deus que professo ser Pai, Filho e Espírito Santo. E Karl Rahner continua dizendo, se um dia, por acaso, a gente descobrisse que não existe a Santíssima Trindade, a maior parte da literatura religiosa permaneceria inalterada. Ou seja, a maior parte da nossa literatura, a maior parte do nosso discurso não considera as três pessoas divinas. E nós continuamos professando uma Santíssima Trindade que na prática não vivemos. Existe um livro de um teólogo muito famoso também, chamado Antônio Rodio Marín, espanhol, cujo título é Espírito Santo, o Grande Desconhecido. Como podemos ter uma vida com Deus se desconhecemos a Deus? Como podemos ter uma vida espiritual se não temos uma relação com o Espírito que nos santifica? Por qual caminho de santidade estamos trilhando se ignoramos o santificador? Claro, obviamente que Deus tem um projeto, um plano para cada alma, e de uma forma ou de outra ele vai se manifestar como ele quiser, claro. Para Santa Teresa, a gente vê claramente que a sua relação com Deus é uma relação bem mais ligada a Jesus Cristo na sua humanidade. Mas de uma forma ou de outra, explícita ou implicitamente, Santa Teresa viveu uma dinâmica trinitária indiscutível e inegável. Então, fica aí a nossa reflexão. E outros dois textos tirados do Novo Testamento, das cartas paulinas. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, só podemos chamar a Deus de Pai pelo Espírito Santo. Só podemos entrar nessa dinâmica de filiação pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz para essa vida intratrinitária. Outro texto. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Só podemos ter uma relação perfeita e profunda com a pessoa de Jesus Cristo no Espírito Santo, movidos pelo Espírito de Deus. Que saibamos ou não, claro. Mas é bom saber. É bom saber. É bom ter essa relação com o Espírito Santo. Porque, de uma forma ou de outra, a santidade vai avançando, vai se construindo pelo impulso do Espírito. Passemos. Meu Deus, eu estou meia hora praticamente, estou no segundo slide. Passemos. Então, a gente vai começar com aqueles elementos que eu falei para vocês. Então, o Senhor Deus modelou o homem com a argila da terra, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, aqui nós temos a obra artesanal de Deus, do nosso Criador, que nos tira do chão, da terra, do trivial, daquilo que está sob os nossos pés, e como um artesão criativo, não só criador, como criativo, que ama aquilo que suas mãos estão fazendo, vai modelando e vai dando formas ao homem.
tira da terra, tira da sua criação e vai configurando, vai modelando com as suas próprias mãos, como um oleiro, como um artesão, e vai nos formando desse barro, desse lodo, e logo depois sopra sobre nós um hálito de vida, um ruá, um espírito vivificante. Mas antes de recebermos esse espírito vivificante, nós somos terra, nós somos barro. Então, aqui a imagem do Deus Criador. Próximo slide. A imagem do Deus recriador. Não só que cria, não só que forma, mas que reforma. E trago esse trecho belíssimo do profeta Jeremias. A visão que ele teve do oleiro, que diz assim: eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno, e estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece a gira na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos seus olhos. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: não posso eu agir assim convosco, como esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como argila, como terra, novamente essa imagem da nossa natureza, do nosso nada, como argila na minha mão, eis que como argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Então é um Deus que não foi criador. Em Deus esse verbo ser, só existe no presente. Deus é. Foi assim que ele se apresentou a Moisés. Eu sou o que sou. Deus não foi criador. Deus é criador. E a sua ação criadora, ela é permanente e atuante. Sempre. Sempre. Deus está continuamente nos criando e recriando. Nos formando e modelando. Ou seja, estamos sempre nessas mãos cuidadoras, criativas, artesãs de Deus. Nessa mão poderosa, como ele fala, como São João da Cruz fala no livro da Chama Viva. Ó branda mão, ó toque delicado. Nessa branda mão, estamos sempre sendo formados e reformados à medida que nos dispomos, obviamente, que nos permitimos, que nos abrimos para essa reforma. Então, já nesse primeiro momento, eu quero apresentar o homem nessa imagem do barro, nessa imagem da rendição, da matéria mais pobre, que barro tem em todo canto. Todo canto tem barro. Só você olhar para o chão, pega uma areazinha, não sei, pega uma águazinha, mistura, ali já é um barro, ali já é uma argila, ali já é alguma coisa. É algo pobre, trivial. Mas dessa trivialidade, dessa pobreza, Deus faz surgir o homem imagem e semelhança sua. Imagem e semelhança sua. Ou seja, para que cheguemos a essa disposição realmente de sermos autênticas imagens e semelhanças de Deus, nós precisamos passar por esse processo da feitura e refeitura do oleiro. E não sei se vocês sabem como é que se produz, que se faz um jarro de barro, de argila, mas dentre o processo,
nós temos alguns elementos que nós vamos trabalhar agora. O elemento da água, né? Que mistura, né, com argila, com barro, para que ele fique flexível, né, e moldável nas mãos do oleiro. Depois, se coloca no fogo. Então, novamente vem a imagem do fogo para esquentar, para dar resistência, para purificar, para dar consistência, para que aquela forma que foi trabalhada pelo oleiro fique resistente. A imagem do fogo, da purificação. E depois, a brisa. Porque ninguém vai usar um jarro de barro quente. Ele vai deixar esfriar. Então aí vem a imagem da brisa, do vento, que coroa esse processo do jarro. Então, e todas essas etapas, né? Essas imagens da água, do fogo, da brisa, são imagens que nós vamos tratar agora associando ao Espírito Santo. Nesse trecho, nós vemos a imagem da água sendo associada ao Espírito Santo, né? São versos do poema, um poema belíssimo, que inclusive foi comentado ontem pelo Frei César Cardoso, que é o poema da fonte. Que bem eu sei a fonte que emana e corre, mesmo de noite. E o Frei falava que essa fonte que emana e corre, essa fonte que não tem origem, mas que é a origem de tudo, é Deus, Deus trinitário. Em um dos versos desse poema, diz assim: a corrente que dessa fonte vem, a corrente que nasce dessa fonte, sei bem que é tão capaz e onipotente, mesmo de noite. Ou seja, é uma fonte só, mas que tem 3 correntes. E a corrente que dessas duas procede, daqui que a gente vê que são 3, é uma corrente que procede de outras 2, portanto 3. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A corrente que dessas 2 procede, sei que nenhuma delas a precede, mesmo de noite. Quem é essa corrente? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nós, inclusive, professamos no ato de fé niceno-constantinopolitano. O Espírito Santo que procede, inclusive o mesmo verbo, que procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, essa corrente que tem a mesma natureza das outras 2, porque procede da mesma fonte, e procedendo dessas 2 outras correntes, Pai e Filho, que não é precedida por elas, porque é Deus igualmente, está aqui representada no poema de João da Cruz. Então, essa água divina, que o Espírito Santo, em um primeiro momento, é apresentado pelo santo, nessa imagem da fonte, da corrente que nasce da fonte, como essa natureza divina, intrínseca do Espírito Santo. Ele é Deus. Ele sai da fonte que é Deus. E ele é corrente, como o Pai e o Filho. Passemos. E no cântico espiritual, na canção 12, João da Cruz vai dizer: chama-lhe fonte, porque dela jorram para a alma as águas de todos os bens espirituais. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, falando com a samaritana, tema do primeiro dia do Tríduo, chamou fonte à fé, dizendo que acreditassem nele,
dizendo que, nos que acreditassem nele, faria jorrar uma nascente de água até a vida eterna. Essa água era o Espírito que os crentes haviam de receber pela fé. Aqui mais claramente o Espírito Santo é atribuído à imagem da água. E a fonte aqui já não é a Santíssima Trindade, senão a fé. A fé. Então, como é que aparece o Espírito Santo vestido da imagem de água em São João da Cruz? Em 2 momentos. Aparece, no primeiro momento, afirmando a sua natureza divina, né, como uma imagem do credo, né, aquele que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Essa imagem da corrente que procede da fonte, das outras 2 correntes. E em outro momento, essa imanência do Espírito Santo. Ele não está preso nessa relação intratrinitária. Deus não se prende em si mesmo. Deus não se encerra na sua vida, na sua vidinha, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali eles se amam e só. Não. Deus é uma explosão de amor. E como uma explosão, se sente, se vê, se experimenta, ainda que não queira. Ainda que não seja de interesse nosso, nós somos atingidos por Deus. E aqui no cântico espiritual, a fonte que João da Cruz apresenta é a fonte da fé. A fé que nós recebemos no nosso batismo como dom, como virtude teologal. E é pela fé que nós podemos receber, portanto, esse Espírito que qualificará e tornará possível uma vida espiritual. Por que nós temos vida espiritual? Porque nós temos fé. E nós temos fé pelo batismo. Por uma água que foi derramada sobre nós. Sobre o nosso corpo. Como imagem de uma água invisível que brota do nosso interior. No batismo nós somos banhados por dentro e por fora. Existe uma imersão em Deus, um mergulho no Espírito Santo, por dentro e por fora. Próximo. E aqui nós já passamos para um outro elemento muito característico, diria bem até mais característico do Espírito Santo que mesmo a água, que é o fogo. São imagens aparentemente contrárias, que se anulam entre elas, mas claro que cada um apresenta aí uma característica da ação do Espírito Santo. A imagem da água, põe em evidência essa procedência divina, essa limpeza, esse recebimento pela fé, esse recebimento do Espírito Santo pela fé, do batismo. Aqui o Espírito Santo é mostrado como fogo. Por que fogo? Porque durante a nossa vida espiritual, uma vida espiritual que começa por um ato de fé, uma fé que recebemos no nosso batismo, durante esse processo da vida espiritual, nós precisamos passar por purificações, por mudanças. E a imagem da purificação, que inclusive é uma imagem bíblica, se a gente for ler lá em Eclesiástico, capítulo 2, é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, nesse sentido da provação, da purificação,
Então a gente vai ver que o Espírito Santo é apresentado aqui como o agente principal da purificação do homem nesse processo de cristificação, nesse processo de deificação, para usar um termo muito sanjonista. Antes de ler esse trecho, eu queria que o Maia passasse para o outro slide, o seguinte. Isso. Que aqui, já que eu estou falando disso, pois esse trecho, ele representa muito bem. No número 19 da primeira canção de Chama, João da Cruz vai escrever assim: convém saber que antes desse fogo divino se introduzir e se unir à substância da alma, na completa e perfeita purificação e pureza, essa chama, que é o Espírito Santo, veja que ele faz questão de atribuir, de dar nomes, né? Agora sim, agora está muito bem claro, né? Que essa chama é o Espírito Santo, vai ferindo a alma para ali desgastar e destruir as imperfeições dos seus maus hábitos. São termos nada muito amigáveis e bonitos e gostosos de se sentir. Veja o que vai fazendo essa chama que é o Espírito Santo, desgastando e destruindo. Vai de fato nos causando danos. Vai nos causando danos. Vai nos fazendo padecer. Vai nos fazendo sofrer. Mas isso porque faz parte de um processo natural de purificação necessário para a glorificação do ser humano. Como já falei, torno a repetir. O objetivo da noite escura, o objetivo da purificação, o objetivo desse fogo, dessa chama que desgasta e destrói, é para que o homem se torne livre. Para de fato se inflamar no Espírito Santo. E veja que ela desgasta e destrói não o homem, mas as imperfeições dos seus maus hábitos. O Espírito Santo não destrói o ser humano. Não destrói aquilo que nós somos. O Espírito Santo destrói aquilo que nos impede de ser. Justamente o contrário. Muitas vezes nós não somos aquilo para o qual nós fomos criados e chamados. E a ação do Espírito Santo enquanto fogo purificador é de destruir aquilo que está nos impedindo de ser, de fato, o que nós devemos ser. Por isso que muitas vezes, como fala o santo, já não que é esquiva, ou seja, que causa danos, sofrimentos. Por quê? Porque está nos tirando do nosso conforto, está tirando da nossa não vocação e nos conduzindo para aquilo para o qual nós somos criados. E claro que toda mudança, ainda mais uma mudança dessa que é de 360 graus, incomoda. Causa algum desconforto. Mas, é um processo necessário se nós queremos nos tornar livres para sermos todos de Deus. Também é bom lembrar, volto para o texto, também é bom lembrar que esse fogo de amor, que depois se une à alma, glorificando-a, é o mesmo que antes investia nela, purificando-a. Esse fogo, essa chama, que é o Espírito Santo.
Então, aqui a gente vê claramente que João da Cruz atribui a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito Santo, as operações fundamentais da santificação: purificação e união. Purificação e união. É o Espírito Santo o agente principal desses dois movimentos. Ou seja, não é possível ter uma vida espiritual, fazer um caminho de santidade, de santificação, sem o Espírito Santo. Estão vendo claramente isso? Impossível. Porque só se pode chegar a essa união íntima com Deus pelo Espírito Santo, já que ele é o agente unitivo, e só se chega a essa união plena se nós estivermos purificados, e essa purificação está ao encargo do Espírito Santo. E ele apresenta aqui a imagem bonita, que inclusive ele repete no segundo livro da Noite Escura, no capítulo 10. Mas lá na Noite Escura, capítulo 10, ele não deixa expresso que esse fogo é o Espírito Santo. Aqui sim, mas veja que são textos paralelos. É o que acontece com o fogo no madeiro. Primeiro investe contra ele e atinge-o com a sua chama para o enxugar e libertar dos seus feios acidentes. Depois, com o seu calor, vai o dispondo para nele entrar e transformá-lo em fogo. No livro da Noite Escura, no capítulo 10, no segundo livro da Noite Escura, João da Cruz usa essa mesma imagem, essa metáfora da madeira e do fogo. Ele vai dizendo que, para que a madeira possa se transformar em fogo, passa por um processo doloroso. Quando o fogo começa a invertir chamas nessa madeira, ela começa a se desfigurar. Ao entrar em contato com o fogo, ela começa a se carbonizar. E esse processo de transformação, de carbonização, é feio. Fica enrugada, fica preta, cheira mal. Inclusive, ele fala disso, solta um cheiro, faz fumaça, Então, tem esse processo feio. Inclusive, ele fala aqui feio, usou esse adjetivo. Mas no final ele diz: e quando o fogo entra em toda a substância da madeira, a madeira já é fogo. Ou seja, quando o Espírito Santo de fato entra, invade todo o nosso ser plenamente, e nós nos permitimos que essa ação do Espírito Santo purificadora, e essa purificação, como já vimos, não é gozosa, senão que destrói, que causa sofrimento. Mas quando o Espírito Santo já perpassa todo o nosso ser com a sua chama de amor, o que existe? Já não existe madeira, já não existe o ser humano. O que existe é o Espírito Santo. O homem se transforma no Espírito de Deus. E aí sim, João da Cruz solta aquele verso: e já não és esquiva. Ou seja, e já esse fogo que todavia está, esse fogo que todavia queima, inflama, aquece, já não é mais esquivo, já não é mais danoso, daninho, já não é mais esquiva. É um fogo de glória, é um fogo que me une a Deus. E aí, peço a Maia para voltar. Isso. No número 3, João da Cruz vai dizer essa chama de amor
que é o espírito de seu esposo, o Espírito Santo, novamente, né, ele identifica a chama, é o Espírito Santo. A alma sente-o já dentro de si, não só como fogo que a consume e transforma em amor suave, mas também como fogo que nela arde e a deixa inflamada. Ou seja, é um fogo que continua a ter suas características de fogo, né? De queimar, de ser quente, de inflamar, mas já não és esquiva. Ó chama, já não és esquiva. Já não fere, senão deixa o ser humano, deixa a alma, a pessoa inflamada em amor. E sempre que aquela chama arde, banha de glória a alma e refrigera-a com gosto da vida divina. Que coisa linda. Ou seja, não é só uma chama que vai purificando, expulsando, libertando os meus defeitos, os meus pecados, as minhas más tendências, tudo aquilo que me impede de ser o que eu devo ser, senão é uma chama, é um fogo que me traz um banho de glória. Um fogo que não só purifica o coração, senão que inquieta o coração para uma vivência trinitária. Porque esse é o objetivo de Deus. O que Deus pretende é fazermos deuses por participação. E esse fazer Deus, o ser humano, por participação, não é outra coisa senão banhá-lo de glória e colocar, infundir no nosso coração o desejo, o gosto da vida eterna. Esse anelo, esse desejo inquietante, não só de sentir essa chama que me purifica, não só de sentir essa chama que me aquece aqui nesta vida, mas desejar, querer, ambicionar, me jogar nessa fornalha de amor no céu, para sempre, para sempre, para sempre. Me jogar, me queimar, me lançar nessa fornalha de amor e ser consumido para sempre, como um banho de glória, com gosto de vida eterna. Eis a operação que o Espírito Santo realiza na alma, transformada em amor. Os seus atos interiores ou inflamações de amor são labaredas nas quais a alma ama de forma muito elevada. Porque aqui já está transformada em Deus, aqui já está banhada em glória, transformada no Espírito Santo. Pois tem a sua vontade unida e feita no mesmo amor com aquela chama. Ou seja, a união perfeita e plena da vontade. Querer o que Deus quer. E quando eu quero o que Deus quer, é porque de uma forma ou de outra, eu já sou Deus por participação. Eu já sou chama, como essa chama que me queima. Próximo slide. João da Cruz tem um texto belíssimo que faz essa comparação, que coloca em jogo essas duas imagens que nós já trabalhamos do Espírito Santo. A água, que eu estou tomando direto, e o fogo. Que coisa admirável! Esse livro da chama é um livro, um parênteses, é um livro de exclamações. É um livro
de sentimento. Todo o livro parece assim que tem palpita. O livro foi escrito, como o nosso irmão falou, nossa irmã Inês falou, em 15 dias, mas foram 15 dias intensos de um coração palpitante. E a gente vê isso com muita sensibilidade em cada página do livro da Chama. Inclusive, a primeira palavra que abre o comentário do livro, deixa eu pegar aqui rapidinho, é um parêntese que eu quero fazer, porque me parece interessante. A primeira palavra que abre o comentário do livro diz assim: a alma sente-se já toda inflamada na divina união. Então, toda a obra vai ser a declaração de uma alma que sente. Não que raciocina. Esse não é o objetivo de São João da Cruz. Em nenhum dos livros, claro, muito menos nesse, de fazer uma explicação teológica, filosófica da experiência mística. Não, ele quer deixar por escrito aquilo que ele sente, aquilo que ele vive. É um livro de pathos, do grego, sentir, sentimento, sensação. É um livro patético nesse sentido, né? Um livro que se sente. E o poema mesmo, a gente vê isso. Ó chama de amor viva, ó cautério suave, ó deliciosa chaga, ó branda mão, ó toque delicado, ó lâmpadas de fogo, quão manso e amoroso, quão delicadamente me enamoras, que coisa admirável. O livro todo está cheio dessas exclamações, dessas interjeições que tira do mais profundo da experiência espiritual uma tentativa de falar sobre ela. Fecha parênteses. Voltemos. Que coisa admirável. Nessa altura, a alma está transbordando de água divina. A água divina. Porque está transformada em fonte abundante. Quem é a fonte? É Deus. Que bem eu sei a fonte que emana e corre mesmo de noite. É a Santíssima Trindade. A alma está transformada na fonte. A alma está transformada em Deus. Já é Deus por participação. Vou pedir, o horário está acabando, mas vou pedir pelo menos mais 15 minutos. Se não for problema. Tá bom? Apesar dessa comunicação, já li isso, apesar dessa comunicação de que acabamos de falar, ser luz e fogo dessas lâmpadas de Deus, aqui ele já comenta o verso 3º, lâmpadas de fogo, em cujos resplendores, etc. Aí ele fala dos atributos de Deus, as lâmpadas de fogo, são os atributos de Deus, e aí ele usa essa imagem da água. No entanto, como dissemos, esse fogo é aqui tão suave que, sendo imenso, se assemelha às águas vivas que matam a sede do espírito com a impetuosidade que deseja. O mesmo se passa com este Espírito de Deus. Enquanto está escondido nas veias da alma, está como água suave e deliciosa, novamente atribuindo ao Espírito Santo a imagem da água, está como água suave e deliciosa, matando a sede do Espírito. Mas quando se converte em sacrifício de amor a Deus, transforma-se em chama viva de fogo. Ou seja, as lâmpadas do ato de afeição e as chamas do esposo. Portanto, a alma dá-lhe aqui o nome de chamas, porque as saboreia como água e as adestra no amor de Deus como chamas. Aqui ele trabalha com essas duas imagens do Espírito Santo, água e chama. A água, ele diz que é aquela que sacia, que mata a sede do Espírito.
O Espírito de Deus que vem realmente saciar as nossas ânsias, como a corça anseia pelas águas correntes, pelas águas vivas, assim minha alma anseia por vós, ó meu Deus, o lema da nossa exposição. Então o Espírito Santo como essa água que vem saciar, que vem jorrar, que vem matar essa sede, mas ao mesmo tempo essa oferenda de amor que nós oferecemos a Deus como sacrifício. E é uma das imagens mais belíssimas, mais belas, mais impressionantes que eu acho. Que usa São João da Cruz, ele vai expressar isso melhor no cântico espiritual, quando ele diz que a alma, o homem, a pessoa, quer amar a Deus, tem a pretensão e pede a Deus essa graça de amar a Deus como ele a ama. E como é que ela faz isso? Se transformando no Espírito Santo, que é a personificação do amor entre o Pai e o Filho. Como é que o homem, como é que Deus ama o ser humano? Deus ama o ser humano como ele se ama. E como é que Deus se ama? Como Deus se ama, a gente tem o Espírito Santo que já nos revela isso, que é o próprio amor entre as pessoas divinas. Então, Deus nos ama com o seu Espírito. E querer amar a Deus, pedir essa graça a Deus de amá-lo como ele nos ama, é amar a Deus pelo Espírito Santo. Ou seja, é dar Deus a Deus. É amar a Deus com o amor de Deus, que é Deus mesmo, o Espírito Santo. É por isso que ele fala nesse sacrifício de amor que é oferecido pela alma a Deus. Esse sacrifício de amor é o Espírito Santo, que eu recebi como dom e estou devolvendo, estou dando a Deus como dom, porque é a única coisa digna de Deus, é Deus mesmo. E esse amor inflamado que eu tenho por Deus, que é o Espírito Santo, é uma chama de amor viva. É uma chama de amor viva. Próximo. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. E aqui trago, nesse versículo nós temos duas imagens que nós vamos tratar agora. Uma delas a gente já vem tratando, que é a imagem da água, como protótipo do Espírito Santo, e a outra, suspira. Minha alma suspira por vós. Não é só a alma que suspira por Deus, mas é Deus que suspira pelo ser humano, pela pessoa. E João da Cruz vai dizer algo muito mais profundo do que isso. É Deus que aspira no ser humano. É Deus que se aspira no ser humano. É Deus que se encontra com Ele mesmo em nós. E isso é viver com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Uma vida trinitária, que só é possível por meio do Espírito Santo. Próximo slide. Coloco em paralelo duas canções, tanto de cântico espiritual quanto da chama viva, que apresenta essa imagem do aspirar, da aspiração, da brisa, do vento, que também, tradicionalmente, é uma imagem do Espírito Santo. Vou para junto do Pai, mas antes disso, sopro sobre vocês o Espírito Santo.
Foi assim que Jesus se despediu dos apóstolos. Recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Soprou, o sopro. Deus, quando nos criou do barro, soprou um hálito de vida. Ruá, um sopro de vida vivificante, o Espírito Santo. E veja que esses dois textos são paralelos porque ambos tratam da mesma experiência, só que em obras diferentes. No Cântico Espiritual 39 e na Chama número 4. E tanto em um quanto em outro, o comentário que João da Cruz faz é de uma preciosidade incomparável. E claro, a tônica repousa sobre o Espírito Santo. Como esse vento, esse hálito divino, de vida, que nos conduz para essa união íntima e perfeita com o Pai, o Filho e o Espírito. O aspirar da brisa, o canto do doce rouxinol, o solto e o seu encanto, pela noite serena, com chama que consome e não dá pena. E no livro da Chama, ele escreve: com manso e amoroso, despertas em meu peito, em meu seio, onde secretamente sozinho moras. E no teu aspirar gostoso. O que é esse aspirar? O Espírito Santo. E em teu espírito, nesse teu aspirar gostoso, que está cheio de bem e de glória, quão delicadamente me enamoras. Ou seja, essa visita de Deus, esse Deus que está no nosso coração, dormindo, e que em um certo momento ele desperta, ele acorda, ele aspira em nós o seu Espírito, fazendo-nos nos apaixonar por ele. É esse movimento que está dizendo essa canção. Um Deus que está sempre presente, que desperta para nos seduzir, que desperta para nos atrair, que desperta para nos apaixonar. E ele o faz pelo Espírito Santo. E em teu aspirar gostoso. Próximo slide. Nós vamos trabalhar tanto uma quanto outra. Esses são os poemas. Aqui são os comentários desses dois poemas, dessas duas estrofes. No número 39, no número 3 da canção 39 de Chama, João da Cruz vai explicar esse verso que diz o aspirar da brisa. Esse aspirar da brisa é uma capacidade que a alma diz que Deus ali lhe dará na comunicação com quem? Com o Espírito Santo. É ele que é a maneira de aspirar, de inflar, naquela sua aspiração divina, ergue a alma com grande sublimidade, esclarece-a e capacita-a para que ela aspire em Deus a mesma aspiração de amor que o Pai aspira no Filho e o Filho no Pai. Nessa transformação, é o próprio Espírito Santo que a aspira no Pai e no Filho, a fim de uni-la consigo. Então, veja a atuação direta do Espírito Santo nesse processo da união trinitária, da nossa imersão na Santíssima Trindade. Na verdade,
essa é a frase mais escandalosa, na verdade, a transformação não seria verdadeira e total se a alma não se transformasse nas três pessoas da Santíssima Trindade de forma tão clara e visível. Ou seja, já não é mais uma teoria, já não é mais uma declaração de fé que existe Deus uno e trino, mas uma experiência vital. Uma experiência vital que aqui já não é mais necessária a fé, porque aqui eu já vivo, né, uma experiência de presença inconfundível. Das três virtudes, só o amor permanece, como diz São Paulo, né? Então aqui já é uma dimensão mais na glória, né? Quando ele escreve essa canção, ele está tratando das canções cujas experiências, cuja relação com Deus já acontece na beatitude, claro. Então, já na glória de Deus não é mais necessária a esperança, porque eu já não tenho mais o que esperar, porque eu já possuo o que eu esperava, e não é mais necessária a fé, porque eu já possuo, eu já vejo com nitidez aquilo que eu tenho. Senão, o amor. O amor sim que permanece. Que amor é esse? O Espírito Santo. E veja como o santo descreve esse dinamismo, sempre que eu leio esse trecho, eu fico imaginando assim um cortejo, né, da alma avançando, se aproximando de Deus, até realmente entrar, penetrar. Já que eu não tenho outras palavras para dizer essa experiência que não tem palavras, então a gente vai criando imagens. A alma que vai avançando no seu cortejo, a alma esposa, e que entra no mais profundo de Deus, na centralidade da Trindade. E ela tem acesso a essa vida divina de mãos dadas com o Espírito Santo. É assim que eu vejo. E me parece que é assim que o santo está nos fazendo entender, que é o Espírito de Deus que aspira em nós o Pai e o Filho. E da mesma forma, Deus aspira em nós. O Pai aspira em nós, como ele aspira no Filho, e o Filho aspira em nós, como ele aspira no Pai. Esse sopro divino, que é o Espírito Santo. Então veja, a que altura de graça nós somos chamados. Ó almas criadas para estas grandezas. Em que vos entreteneis? Com que estão perdendo tempo? Vocês foram criados para isso. Sabe aquele barro que eu apresentei no começo da palestra? Pronto. É esse barro. Feito da trivialidade, feito da pobreza, feito de elementos pobres, que entra agora, glorificado, no seio de Deus. Ó almas criadas para estas grandezas. Aquele mesmo barro que foi molhado pela água, como nós somos banhados no batismo e recebemos o Espírito Santo pela fonte da fé. Esse mesmo barro que, para ter uma consistência, foi colocado no fogo, foi cozinhado no fogo. Somos nós
que para chegarmos a essa altura de graça, precisamos passar por uma purificação pela chama do Espírito Santo. Agora, esse barro que já está prontinho, que precisa receber o vento, a brisa, para ser um barro, aliás, um jarro perfeito. Um jarro que chegou ao ponto para o qual ele foi feito. Um jarro que corresponde às expectativas e o desejo do oleiro. Assim somos nós. Quando entrarmos no seio de Deus, pelo Espírito Santo, por essa brisa, por esse aspirar, seremos nele aquilo para o qual fomos criados, ó almas criadas para estas grandezas. Próximo. E aqui termino comentando o último parágrafo da última canção do último livro de João da Cruz. Ou seja, como ele termina tudo. Termina com o Espírito Santo. Sobre esse aspirar, que é para a alma cheio de bem, de glória e delicado amor de Deus. Eu não queria, nem quero falar. Olha como ele se posiciona. Mas como não? Como que ele não quer falar sobre esse tema do Espírito Santo, essa imersão em Deus? Por quê? Qual é a justificativa? Porque sei perfeitamente que não tenho saber para tanto. E se o fizer, poderia dar a entender que sim. Ou seja, eu não sei falar, eu não tenho palavras para falar sobre isso. E se eu arriscar falar sobre isso, vai parecer que eu sei, mas eu não sei. Eu não sei dizer. Eu não sei traduzir. Porque essa experiência, ela é inefável. Ela não cabe nas palavras. Ela não cabe nas palavras. Trata-se, mas ainda assim ele arrisca alguma coisa. Veja, trata-se de uma aspiração que Deus faz à alma, em que por meio daquele acordar, daquele despertar de Deus que estava dormindo. E esse Deus que dorme me faz lembrar também do poema da Noite Escura, quando o amado reclina a cabeça no peito florido da amada e ela começa a acariciar seus cabelos. Então, veja que os poemas de João da Cruz são todos relacionados. Então, esse despertar de Deus é um conhecimento sublime da divindade. Quando Deus desperta em nós, na verdade, Ele que está nos despertando para o conhecimento dEle. O Espírito Santo aspira na proporção da inteligência e do conhecimento de Deus, em que absorve de um modo muitíssimo profundo no Espírito Santo, enamorando-a com primor e delicadeza divina. Novamente, esse movimento de sedução, esse movimento de conquista, de enamoramento, por intermédio do Espírito Santo. E se a aspiração está cheia de bem e glória, o Espírito Santo, através dela, encheu a alma de bem e de glória, enamorando-a dele. O Espírito Santo, que já é enamorado, já está apaixonado por nós, nos desperta para a correspondência desse amor. Como eu falei, dar amor a Deus, mas esse amor que não vem de mim, esse amor que já Deus me deu antes. Dar amor a Deus
é dar Deus a Ele mesmo, enamorando-a dele, mais além de toda linguagem e sentido, nas profundezas de Deus. Quero chamar a atenção, porque esse parágrafo é o parágrafo da segunda relação da chama viva de amor. A gente sabe que o livro Chama Viva tem 2 redações, foi escrito 2 vezes. Chama A, primeira, e a chama B. Essa é a chama B, o livro definitivo. E veja o que João da Cruz escreve quando ele comenta esse verso na primeira redação. Na primeira redação. Ele diz assim: naquele aspirar de Deus, eu não queria falar, nem quero, porque vejo claro que não tenho saber para dizê-lo. E se o fizesse, daria a impressão que tem. Então, veja que são textos semelhantes, mas tem uma pequena diferença. Porque é uma aspiração de Deus, é uma aspiração que Deus faz à alma, naquele acordar do autoconhecimento da divindade e do aspirar do Espírito Santo, com a mesma proporção que é a notícia que o absorve profundamente no Espírito Santo. Enamorando-a, deixando o homem, a pessoa enamorada, delicadissimamente, segundo aquele que viu. Ou seja, tendo a experiência de Deus, essa experiência me deixa enamorado dele. E porque, sendo a aspiração cheia de glória e de bens, a encheu de bondade e glória no Espírito Santo, que a enamorou de si, sobre toda a língua e todo o sentido profundo de Deus. E é por isso que aqui o deixo. Ou seja, ele já não tendo mais como traduzir essa experiência profunda de Deus, encerra o livro assim: e já não tendo mais o que falar, aqui o deixo. E assim ele termina o livro. Ou seja, cheguei no meu limite da expressão. Ou seja, essa experiência é tão forte, é tão profunda, que tudo que eu posso falar são essas 7 linhas. E aqui as deixo. Queria que a gente fizesse um momento oracional. Sei que o horário já está passando, mas seguramente está mais tarde para mim do que para vocês. e quero, portanto, encerrar essa reflexão sobre o Espírito Santo, pedindo a Ele mesmo a graça de nos conduzir a uma amizade com Ele. Ó Espírito de Deus, Espírito Divino, água, fogo, brisa, purifica-nos, queima-nos e sopra sobre nós. Ó Espírito de Deus, caminha conosco e faz-nos perceber a Tua companhia. Movimenta o nosso coração para uma amizade profunda contigo, já que és Tu o agente principal da nossa santificação. Faz-nos Teus amigos, a fim de que nessa amizade misteriosa nós possamos colaborar nessa ação conjunta, Tua e nossa, nessa ação de nos tornarmos
deuses, por participação. E eu gostaria de cantar uma música curtinha, que é justamente a canção 39 da Chama Viva, ou melhor, do Cântico Espiritual, que nós comentamos, essa do aspirar do ar, do aspirar da brisa. E, bom, é uma estrofe que fala dessa ação e dessa união trinitária, mas que só é possível pela ação do Espírito Santo. Então, que essa canção, que obviamente não será muito bem cantada, mas que essa oração seja favorável, que essa música seja favorável para essa sua oração ao Espírito Santo. O aspirar da brisa, no doce rouxinol a voz amena, o solto e seu encanto, pela noite serena, com chama que consume, se sem dar pena, com chama que consume, e sem dar pena. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soplo y su donaire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena, con llama que consume y no da pena. Amém. Finalmente acabei. Meu caro irmão Arthur, quero dizer para você, sem me estender, porque sei que para você aí a madrugada já começou há algum tempo. Já estou na festa de São João da Cruz, já é 14. Você está celebrando. Você vai rezar o ofício das leituras da madrugada agora. Sim. Então, veja, eu vou agradecer a você, nós agradecemos a toda noite a todos aqueles que vêm compartilhar conosco, mas sempre o fazemos de forma individual e especial. Portanto, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por ajudar a abrir as fornalhas do Espírito Santo sobre mim. Enquanto você falava, me recordava uma profunda alegria que eu tenho, talvez estivesse adormecida num cantinho da minha alma, aquele trecho da oração por excelência do Espírito Santo, quando a igreja nos ensina a dizer: ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Isso é de uma grandiosidade e me parece que é o intercâmbio dos tempos, porque Deus é o Deus sobre os tempos. Então, São João da Cruz já entendia isso.
A igreja entende isso depois e nos apresenta-se a realidade. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. É essa a luz, é essa a instrução, é essa a forma que nós aprendemos a rezar, a ter os nossos apostolados, a encontrar os nossos irmãos. E aí a oração continua. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Todas as coisas do dia a dia, todas as dores, todas as alegrias, e apreciemos isso segundo aquele Espírito, segundo o mesmo Espírito. Então, as suas palavras hoje, a reunião dos textos de João da Cruz, reacendem para mim essa certeza do valor e da alegria da ação do Espírito Santo em nossa vida. Muito obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado também à Comissão de Espiritualidade, sobretudo na pessoa de Estela, que com muito amor me fez o convite, a proposta. E por extensão a todos os nossos irmãos que estão envolvidos, a Maia, né? José Maia, você também, meu irmão André. E, bom, a toda a família do Carmelo que está em festa, é alegria. A gente já inicia essa grande solenidade com o domingo da alegria, Gaudete, né? Então, a liturgia já nos prepara esse momento, né? E a gente só vai estendendo essa riqueza de celebrar o nosso Pai São João da Cruz.